Por favor, Flavinha. Pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Ok. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Ok, só um minuto, Flavinha. Uhum. Então, a gente já vê aqui que não é a mesma coisa, né? Não tem ali a mesma dedicação, não tem o mesmo compromisso, apesar de estarem dispostos a nos ajudar. Então, ele fala lá a questão do espírito protetor, do anjo guardião, né, do bom gênio, ele tem um nível de compromisso. Os familiares têm outro nível de compromisso, mas que dependem de serem comandados, entre aspas, né, ordenados, estimulados, né, para prestarem o auxílio que for possível a eles. Então, a gente está vendo claramente aqui uma hierarquia, né, de responsabilidade entre esses irmãos aqui que está sendo descrito aqui no comentário. Tudo bem? Mauro, Oi, Valdemir. lembrar também aí, porque ele diz aqui, e até um pouco levianos, os espíritos familiares. Então, dá a impressão, né, de que, mas como assim? Um espírito leviano vai ser familiar? Vai, porque o leviano vai se unir por afinidade a quem tem essa afinidade. Eu estava, enquanto a Flávia estava lendo, eu estava lembrando aqui de muitas pessoas dizerem, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Isso, ele não está... Morreu, ele vai mudar? Só porque desencarnou, ele vai mudar? Não, ele continua. Ele perde o amigo, mas não perde a piada. Então, é aquele brincalhão leviano que está unido a nós em função de também gostarmos disso. É claro que quem não gosta desse tipo de situação não vai atrair esses espíritos. Mas não nos admiremos de ter como espíritos familiares espíritos até um pouco levianos, como coloca Kardec. E lembrando, né, Valdemir, que o fato da situação daquele espírito ser um tanto quanto questionável ou até mesmo inferior, mas ele pode guardar preço por nós. Sim. A pessoa pode ser um malfeitor, mas ter apreço pela sua mãe, pelo seu irmão, né? Então, o que ele fala aqui, nada impede dele, nesta condição, ainda muito inferior, ainda muito precário, mas de desejar ajudar, de desejar fazer o bem àqueles a quem ele guarda afeição, né? Diga, Verônica, abra o áudio. Oi, tá ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite a todos meus irmãos amados, que eu estava com muita saudade, tá bom? Nós também. Obrigada. Eu fiquei bem confusa quanto a essa questão agora, né? Por exemplo, quando se diz o espírito familiar, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, o meu filho é um espírito familiar, né? Sim. Ele pode ser leviano, vamos supor, o problema do meu outro filho, que é dependente químico, ele pode ser leviano devido à sintonia que ele possa vir a ter com o irmão?
Não. Eu não entendi. Não é a sintonia que vai determinar que ele seja leviano, é o contrário. Ele pode ser uma pessoa leviana pelas escolhas, pelo comportamento, ok? E este comportamento vai criar uma sintonia com outros irmãos, né, que vibrem na mesma proposta, ok? Então, esse é o entendimento. Porém, nada impede desse irmão que tem um comportamento leviano, que tem pensamentos ainda atrasados ou até mesmo malévolos, de querer bem a alguém. E ele pode, nessa intenção, nessa boa intenção, ser utilizado pelos espíritos superiores ou pelo mentor daquele companheiro a fazer um bem, a ter uma atitude ou promover algo que venha promover um benefício àquele a quem ele tem apreço. Entendeu? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, estou começando a entender agora, mas ainda estou um pouco confusa. Mas, se quiser, a gente deixa para o final, não tem problema. A gente vai seguir aqui, que as explicações vão clarear cada vez mais. Mas o que você precisa guardar desse primeiro momento é que não são as vibrações que me tornam leviano. Eu, sendo uma pessoa leviana, é que vou contribuir para uma sintonia com outros espíritos também levianos. Tá bom? Paulo, Oi, Pedro, diga. isso também quer dizer que esse espírito não é leviano o tempo todo, né? Ele pode ser leviano, mas assim, tendo momentos de leviandade. Eu não sei se eu estou entendendo mais ou menos isso. Talvez isso responda a pergunta aí da questão da dona Verônica aí. Então, nós não somos maus o tempo todo, nem somos bons o tempo todo, né? Ainda não alcançamos essa condição, né, de pureza que nos permita sermos bons todo o tempo. Então, sim, é possível, sim, que a gente faça, em determinada situação, alguma escolha equivocada, né, que venha trazer algum prejuízo a alguém. Tudo bem? Mas também temos aqueles que, assim como seremos bons quando chegarmos à condição de puros, também temos aqueles espíritos que são, sim, malévolos, como está na categoria dos espíritos, na classificação dos espíritos, que ainda não iniciaram a sua trajetória para o bem. Mas não impede que, mesmo nessa condição, ele não queira bem, por exemplo, um parceiro dele de maldades. Ok? Então, são situações... Por que isso, gente? Olha só. Porque a nossa essência é o amor. Nós somos criações de Deus, né? De Deus não emana nada que seja imperfeito, que tenha uma inclinação má. Nós não temos isso. Mas, por sermos simples e ignorantes, por não termos ainda o conhecimento, não temos ainda o discernimento necessário para sempre fazermos a boa escolha, nós vamos patinando aí, né? E isso nos traz consequências ruins, indesejáveis, de difícil solução. E é isso que vai nos atrapalhando na jornada. Ok? Mauro? Diga, Valdemir. Lembrando do ensino de Jesus a respeito desse tema, quando ele nos orienta que amemos os nossos inimigos. Quando ele diz lá, se você amar só os que vos amam, qual o seu mérito? Aí ele pergunta, as pessoas de má vida também não se entreajudam? Então, Jesus afirma isso. Mesmo sendo mal, eles se unem por afinidade e se ajudam. Porque não há ninguém que está desprovido do sentimento amor. Já que nós somos herdeiros de Deus, segundo a narrativa de Paulo, e segundo João, Deus é amor.
Então, se nós somos herdeiros de Deus e Deus é amor, nós também temos, por essência, o amor. Só não fizemos crescer ainda, não fizemos germinar, frutificar. Mas, com certeza, as pessoas de má vida também se entreajudam. E não é por estar em sintonia com alguém que vai ser leviano, né? É o contrário, como você lembrou bem aí. É a leviandade que vai me levar a uma sintonia de leviandade também. Diga, Flavinha. Eu acho que a gente tem que se ater mais a esse finalzinho aqui. Só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, que com relação a nós, são de uma hierarquia melhor, né? Para nos proteger, tem que ser o espírito superior. Então, eu acho que esse finalzinho aqui, a gente pode, sim, ficar mais tranquilo com relação a essa leviandade aqui, por causa disso, porque só vão atuar por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. E também fala aqui que são bons, pouco adiantados. Então, essa palavra leviandade aqui tem que ser, talvez, substituída até por outra. A gente não precisa ficar muito preocupado com isso. Eu entendo assim. Não, Flavinha, olha só. Ele está falando aqui dos espíritos familiares. Sim, dos Os familiares. os mal intencionados, eles já, quer dizer, na verdade, todos nós já temos uma pré-autorização. Por quê? Porque Deus assim o permite, como a gente vai ver mais adiante, para que nós possamos ser o quê? Testados. Ok? Por que Deus permite que um espírito leviano, um espírito malévolo, um espírito brincalhão nos atrapalhe? Para nos testar. Ponto. Por isso, então, já existe uma pré-autorização implícita em função do livre-arbítrio. Agora, quando existe um propósito, como ele está dizendo aqui, de benefício a alguém, essa ação, esse desejo de fazer esse benefício, ou uma ação que leve a um benefício, essa sim recebe a autorização, ou até mesmo a indicação, a condução dos espíritos superiores. Porque não basta só a gente querer. Será que nós vamos saber fazer bem o que nós queremos fazer? Olha o André Luiz lá, ele queria visitar só a família. Calma, André, não é o momento agora, não. Não é o momento. Aguarda mais um bocadinho, trabalha um bocadinho, aprende um bocadinho, até que ele tivesse condição. E mesmo assim, quando se julgou que ele estava em condição, ele ia meter os pés pelas mãos lá. Então, sim, existe todo um cuidado, principalmente quando se vai permitir que algum irmão espiritual vá agir sobre aquele companheiro encarnado com o intuito de fazer algum benefício. Porque ele está falando aqui a respeito do benefício. Sim, e a sintonia para o mal, caso a gente entre em sintonia. Então, pronto. Então, no caso dos irmãos que não têm relação conosco, que não são familiares, podendo até ser também, mas que querem, por entendimento equivocado, por vingança, por achar que foram injustiçados e tudo mais, agirem sobre nós, também existe uma pré-autorização, que nós temos aí a chancela do livre-arbítrio, e é muito clara a resposta. Por que Deus permite? Para nos testarmos. Então, a gente vai ver isso bem claramente adiante. Diga, Valdir. Lembrar também, Mauro, que o superior aí, que ele está falando, é o mentor, o anjo da guarda. Esses são os superiores. Mas os espíritos familiares, estamos no mesmo nível. Tanto é que são levianos. Podem ser levianos. Então, esses não necessariamente são superiores. O anjo da guarda, que tem a missão, o espírito protetor, esse sim. Mas os familiares são amigos ou não amigos, que se sintonizam conosco em função do nosso pensamento, do nosso desejo. Não necessariamente são superiores. Ok. Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos,
tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Ok, então agora já está falando de um outro nível de relacionamento, que são o quê? Os simpáticos. E aí vão ser simpáticos aos nossos gostos, sentimentos, escolhas, né? Então, eu posso ter espírito simpático a mim, inferior, porque os meus gostos são inferiores. Como eu posso ter espíritos simpáticos por gostos mais elevados. Ok? Então, está bem claro. E eles também, nesse caso aqui, não são aqueles familiares. São outros espíritos que tiveram algum contato conosco, ou então nos observaram, ou são gratos porque nós fizemos bem a algum ente querido dele, né? E assim, ou porque nós alimentamos os vícios deles. Isso que eu ia Então, lembrar, Mauro. pode ser simpático. Oi. Ia lembrar da cerveja que você falou, daquele cara que estava bebendo muito. Você contou um caso desse recentemente, e isso é simpatia. Uhum. Ele gosta daquela cerveja. Ou ele gosta de música, eu gosto de música. Então, ou eu gosto de qualquer coisa, ele gosta também. Isso aí sim, há essa simpatia. E pode ser para o mal. Eu gosto de fazer coisas erradas. Ele também gosta. Então, ele vem se aproximar também de mim, em função dos meus gostos. Por isso, a nossa sintonia é importante. O nosso sentimento, o nosso pensamento é importante, porque estamos atraindo constantemente. Nós somos uma grande antena parabólica, atraindo aí. Agora, depende do sinal que nós estamos captando. E, por consequência, emitindo também. Emitimos e captamos a mesma coisa. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá, Flavinha. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Ok, então a gente viu aqui, ó, a intenção desse cara aqui é o quê? De atrapalhar, de desviar para o bem. O outro lá... Oi? Desviar do bem. Desviar do bem, exatamente. É para o bem. Desviar do bem. E lá, quando ele falou lá dos familiares, mesmo aqueles, né, levianos, é porque ele pode ser um espírito leviano, ele pode ser um espírito atrasado, ele pode ser até um espírito malévolo, mas naquela condição lá ele quer fazer o bem. Eu quero ajudar, mesmo na minha condição ainda inferior, mas eu quero ajudar. Aqui não. Aqui a intenção é fazer o mal. Então, esse aqui, né, fazer o mal, você vê que não precisa de autorização de ninguém. Está bem claro aqui, ó. Vê se tem aqui autorização de alguém. Não tem. Autorização do próprio. Do próprio. E aí ele vai arcar depois com as consequências, né, das escolhas e das ações que ele cometeu. Porque todos nós, que estava falando antes, todos nós já temos uma pré-autorização para quase tudo, né? Que é o nosso livre-arbítrio. Temos autorização prévia até para tirar a própria vida. Não é desejável que o faça. Mas tanto há que é possível fazer. Depois você vai se explicar lá. Olha aqui, você exagerou, né? Então, aquela máxima, né? Liberdade com responsabilidade, andam de mãos dadas. Quanto Isso maior... aqui já é um obsessor, né, Mauro? Pode chegar no caso de ser um obsessor. Pode chegar no caso de ser. Ficou bem claro isso, gente? Essa gradação aqui? Ótimo. Vamos adiante. 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível.
Quando isso se dá no sentido mal, são maus espíritos que de outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Aí, tá aí. Tá vendo? Então, sim, mesmo na condição de espíritos ainda inferiores, né, malévolos, né, tudo mais, existe uma hierarquia, sempre vai existir uma hierarquia. Sempre vai ter aquele que organizou aquele grupo, né, que tem uma ascensão sobre eles, que tem um magnetismo diferente, que tem uma liderança. Né? A gente pode ver em qualquer grupo, nós vamos ver aquele líder se destacar naturalmente. E, naturalmente, ele vai criar um magnetismo sobre aquele grupo. Naturalmente, as pessoas daquele grupo vão buscar ouvir a opinião dele, acatam as suas orientações, na grande maioria, principalmente quando se torna fascinação, né? Que a gente nem julga mais, não discute, aceita cegamente e segue. Então, isso, se acontece aqui conosco, também acontece no plano espiritual com maior intensidade, porque existem outros recursos que são utilizados lá que a gente aqui desconhece ou que o corpo nos protege. Então, o que ele está nos dizendo aqui acontece, sim, na espiritualidade. Existe bibliografia vasta que mostra essa manipulação de espíritos sobre outros espíritos para a prática de algum ato menos digno, né? Então, tudo isso acontece. A gente vê muito isso, por exemplo, na Umbanda, né? Quando você tem lá, por exemplo, um irmão que é classificado lá como Exu, né? Mas assim, mas eu sou, como é que ele chama? Eu sou operário do guia tal. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele recebe ordens daquele guia tal para que ele possa fazer tal coisa, ou permissão para que ele possa fazer tal coisa. Então, eles falam isso muito abertamente, né? Então, isso demonstra que existe, sim, essa hierarquia. A doutrina espírita também já nos fala dessa hierarquia, e ela é natural que aconteça. É natural, não tem nem mérito, nem demérito, nada disso. É uma estrutura natural. Né? Hoje, todos nós aqui somos operários, né, do Cristo. Chegará o dia em que nós estaremos a nível do Cristo, né? E outros estarão sendo orientados por cada um de nós. Então, é a ordem natural das coisas. Lembrar aí, Mauro, que ele está chamando a atenção também aqui para encarnados. Porque certas pessoas se ligam a determinadas pessoas para ajudá-la ou para desviá-la. Então, é o nosso nível aqui. Nós, encarnados, também fazemos isso. Nós também somos espíritos, né? Só que estamos encarnados, aí chama de alma. Mas também temos essa mesma situação de podermos fazer o bem ou fazermos o mal, se assim o desejarmos. Então, não estamos livres de também sermos obsessores, como lembrou a Flávia aí, sermos obsessores encarnados, que obsidiamos outros encarnados. Ou e também desencarnados, né? Também desencarnados. Também podemos obsidiar desencarnados. Sim. Aquele caso que eu contei aqui da menina da mocidade, né? Que ela obsidiava o noivo que tinha desencarnado. Sim. E ele não era capaz de resistir ao chamado dela. Né? Ele não conseguia resistir. Então, veja como é complexo, né? Todas essas possibilidades que estamos aí convivendo, né? E na mesa mediúnica a gente encontra sempre, né, de espíritos reclamando que querem se livrar daquela situação, mas não podem, não conseguem, porque os familiares não deixam, os encarnados não deixam. E eles ficam presos ali numa teia que é construída pela nossa mente encarnada, uma mente ainda adoecida, mas conseguimos fazer isso com os desencarnados também. E fazemos com o encarnado também. Muitas vezes, pessoas são envolvidas por outras e são levadas a cometer crimes, fazer coisas, porque o outro o mandou. Recentemente, me permita aqui contar até uma situação, numa mesa mediúnica, um espírito chegou reclamando que ele tinha sido preso, reclamando não, mas contando que ele tinha sido preso
porque o patrão dele cometeu um crime e pagou a ele, disse que ia proteger a família dele para assumir o crime. Ele assumiu, foi preso e o patrão não tomou conta da família. Ele agora estava obsidiando o patrão porque não cumpriu o trato dele. Então, pessoas encarnadas, às vezes, nos levam até a cometer um crime em função da nossa Ingenuidade, né? ingenuidade, enfim, nas nossas situações. Ou até mesmo interesse, né, Valdemir? Porque nesse caso aí teve interesse, né? Sim, claro. Né? Eu vou proteger a sua família, você vai ficar bem, todo mundo vai ficar numa boa e tal. E eu vou lá, fico preso um tempo, depois eu saio. Está todo mundo na boa. Só que ele morreu na prisão. E aí acabou, né, percebendo toda a armadilha que ele caiu. Mas, como disse de Jesus, só lobos caem em armadilhas para lobos. Né? Então, precisamos entender isso. Verdade. Vamos lá, Flavinha? 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ok. Então, ele está falando aqui de quem, gente? No caso dos bons gênios, os nossos... Ou maus gênios. Então, no caso dos bons gênios, eles seriam quem? Os mentores, né? Que ele classificou lá em cima. E no caso dos maus gênios, seriam nossos perseguidores, né? Os obsessores e tudo mais. Uhum. Então, ele diz que, às vezes, isso se dá. No caso de um perseguidor, né? De um obsessor, por exemplo, em que situação ele pode vir conosco? Ou se encarna junto para poder crescer junto. Mas jamais a intenção será para facilitar a perseguição. Jamais. A intenção é que aquela animosidade que existia quando ele estava desencarnado, ela se dissipe ou até fique embotada durante a encarnação, para que no convívio o que era inimigo passe pelo menos a ser simpático, né? Essa é a intenção. E a outra, né? Se não nasceu junto, vai nascer depois. Se vai nascer depois, pode nascer como filho, pode nascer como um irmão, né? Mais novo, e que vai ficar um neto, né? Que vai ficar sob os nossos cuidados de alguma maneira, né? E aí a intenção de nos atrapalhar dificulta mais ainda, porque ele estará recebendo a nossa influência. Claro que nós sabemos, né, que existem filhos que, desde pequenininho, não se dá com fulano, beltrano, né, e cresce assim, até sai de casa, abandona a família, porque não consegue conviver de forma alguma. Sabemos que isso acontece. Mas o mecanismo divino é exatamente para que aconteça o contrário, para que na convivência, na fragilidade do início da reencarnação, aquelas relações, aquela atenção dispensada, os cuidados, o carinho e tudo mais, desconstrua o que antes era ódio, perseguição, vingança, né? Então, esse é o mecanismo natural. Mas ele diz aqui que dentro das possibilidades existe a possibilidade. Tá bom? Tudo Mas bem? Ele diz aqui, né, que frequentemente, porém, ele carrega dessa missão outros espíritos encarnados. Quer dizer que não necessariamente aquele que está desencarnado venha reencarnar para essa missão. Ele se utiliza do que já está encarnado. Sim, mas ele diz lá, ó, mas também é comum encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Simpáticos, né? Simpáticos a nós. Simpáticos. Sim. Porque as pessoas que nos são antipáticas, normalmente a gente não dá muito espaço, né? A gente não dá muito espaço. Mas os que são simpáticos,
a gente até consegue, ouve, né? Leva em consideração o que fala, quer estar junto. Então, é um outro contexto. Então, a gente, quando estudamos a doutrina espírita, a gente precisa ter muita atenção a essas colocações, para que a gente não traga para uma generalidade aquilo que, de fato, ele não está dizendo ali na resposta, né? Na orientação. Tudo bem? Vamos adiante. 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Ok, então, o que ele está dizendo aqui, né? Primeiro, não existe um mentor familiar. Beleza? Se não existe um mentor familiar, o mesmo mentor para todo mundo, existem aqueles mentores que se encarregam de cada um deles. Mas o familiar, o simpático, esse pode guardar afeição por toda uma família, ou para aquele grupo de membros da família, né? Por exemplo, uma matriarca, né? Um patriarca daquela família, aquele que, né, construiu toda aquela árvore, né, familiar, ele pode guardar uma afeição por todos ali e tentar ajudar cada vez um ou outro, não sei o que e tal. Ok? Então, é dentro desse contexto que existe a possibilidade. Tanto que ele fala aqui, ó, não acrediteis em espíritos protetores do orgulho de uma raça, como se fosse, por exemplo, um espírito que cuide ali de todo o povo brasileiro. Ó, todo o povo brasileiro, existe esse mentor aqui que cuida de todo mundo. Não existe. Né? Por exemplo, ele fala de Ismael. Ah, Ismael é o espírito responsável, protetor do Brasil. Ok, mas não dos brasileiros. Beleza? Então, ele pode, sim, articular com sua falange ações que venham a conduzir o futuro desse país, assim como cada um, eu acredito que tenha. Mas ele não cuida individualmente, né, de cada um dos brasileiros. Para isso existem os mentores. Ficou claro isso, gente? Uhum. Beleza, vamos adiante. 518. Só um minuto. O Divaldo tem uma palestra, a gente já até falou dessa palestra aqui, né? Quando ele é forçado a fazer uma cura, e aparece lá um espírito, né? Que ele não sabia nem do que ele ia falar naquela palestra, e aí aparece o espírito para ele, e ele diz assim, olha, você vai falar sobre mim, eu sou fulano, e sou para eles um Deus. Olha só, eu sou para essa comunidade aqui como se fosse um Deus. Então, você vai falar de mim, porque aí eles vão respeitar você. Entendeu como é que a posição é diferente? O próprio espírito venerando esclareceu o Divaldo. Olha só, eu não sou o protetor deles, eu não sou o mentor dessa comunidade, mas eles têm em mim essa relação de confiança. Então, vamos usar isso em benefício do grupo. Tá bom? Só para a gente ter aí uma ilustração de como é que ocorre. Quem quiser se aprofundar, está lá no Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Isso aí. Podemos seguir agora, Flavinha, desculpa. 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos, por motivos particulares, atraídos para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem.
Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Ok. Bem claro, né, a resposta, e eu não sei se os irmãos entenderam a pergunta. Então, Kardec pergunta o seguinte: bom, existe a questão da simpatia, nós já entendemos isso. Aí ele pergunta assim: olha, assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, então existem espíritos que se aproximam de indivíduos pela simpatia. Aí Kardec pergunta: são também igualmente os espíritos, por motivos particulares, atraídos para reuniões de indivíduos? Então, é isso. Então, nós estamos ali fazendo uma reunião. Agora, temos uma reunião aqui acontecendo, né? Será que existem espíritos que, por motivos particulares, querem estar aqui conosco? Claro que sim. Por quê? Porque eles entenderam a proposta, a ambiência é agradável, eles estão afinados com esse objetivo, então eles procuram estar juntos. Ao contrário, aqueles que, mesmo querendo, né, de alguma maneira, estarem aqui presentes, mas não combinam com as intenções que aqui estão sendo produzidas, fica uma situação insustentável para que eles aqui permaneçam. Então, normalmente, né, eles não conseguem permanecer neste ambiente onde aquele agrupamento de pessoas, né, estão imbuídos de um propósito digno, no bem, né, mais favorável. Ok? Ficou claro isso, gente? Imaginemos, Mauro, o Maracanã, cheio de torcedor, né, vibrando, está cheio de espíritos também, que torce para aqueles times, continuam torcendo para aquele time e continuam vibrando ali, na sintonia com os encarnados. Então, se reúnem com um ou com uma coletividade, dependendo da sintonia, da energia dessa coletividade. Me lembro de um que eu tenho muitas histórias de mediúnico. Ele trabalhava no Jockey Club, desencarnou e continuou lá. Ele gostava de Jockey Club e continuou lá, apostando nos cavalos. Ele está lá apostando nos cavalos, junto com todo mundo lá, na corridinha dos cavalos lá. São essas simpatias, né, que nós podemos atrair ou repelir, dependendo do nosso gosto. Verdade. Cuidado. É aquela palavra, né? Semelhante atrai semelhante, né? Isso aí. Diga, Verônica. Ouvindo, Mauro? Sim. O que vocês falaram agora me fez lembrar de uma certa vez, eu estava numa casa espírita, muito bem respeitada, e eu estava fazendo um tratamento de desobsessão. E eu, sentada ao lado do médium, e, de repente, chegou um espírito, né? Um obsessor, vamos dizer assim, e ria sem parar, mas ria, e apontava para mim, apontava assim, não sei se apontava ou era diretamente para mim, falava assim: coitada, parece uma biruta, só quer saber de estudar, só quer saber de pegar um monte de livros e, conforme falava que eu queria estudar, que eu só vivia com um monte de livros, e dava altas gargalhadas e falava: mas eu vou estar sempre lá para atrapalhar, vou estar sempre atrapalhando. Isso aí é bem parecido com o que vocês estão explicando agora, né? Só que, no caso aí, parece realmente ser assim, um espírito que não me queria muito bem, não é isso? De alguma maneira, ele guardava uma relação com você, ou estava ali sobre a determinação de outro para poder atrapalhar, e aí ele estava trazendo de forma debochada, né, as suas intenções. Isso é comum também de acontecer. Mas muitos também, Verônica, eles falam, mas não ladram, né? Muitos falam para tentar dissuadir a nossa
pouca fé, né? A nossa fraqueza ainda, né? Em resistir a isso e seguir em frente. Então, para muitos, só basta ouvir isso que a pessoa já desiste. Ah, então não adianta fazer nada, então não adianta lá, por isso que eu tenho dificuldade de estudar, então já que eu não posso contra ele, então eu vou parar por aqui. Tem muita gente que tem essa atitude, né? Então, é isso. Ô, Mauro, tá ouvindo? Tô. Eu confesso que eu senti isso que você acabou de falar. Eu sentia muita dificuldade para estudar. Às vezes, a pessoa me explicava 4, 5 vezes e eu não conseguia, de forma alguma, entender o que a pessoa estava dizendo. E eu coloquei isso na minha cabeça, na época, né? Vamos botar aí uns 4 a 5 anos atrás. E eu botei na minha cabeça, será que é aquele espírito lá que está me impedindo de entender a doutrina, que não quer que eu estude, que não quer a minha evolução? Eu fiquei assim, muito tensa, muito nervosa com isso, mas foram trabalhando isso comigo, né? Demorou um pouco para que eu tirasse isso da minha cabeça. E hoje eu já estou assim, legal, entendeu? Mas demorou bastante, viu, Mauro? Porque toda vez que eu ia para o estudo, vinha aquela cena, nossa, e eu ficava totalmente embaralhada, eu não conseguia ouvir, olha só, eu não conseguia captar nem a pergunta do livro e nem a resposta. Por mais que falassem 10 vezes, eu não sabia o que estava sendo dito. Isso pode ter relação, né? Pode, isso pode acontecer, né? Mas você deu aí também a solução do negócio, né? Está na nossa mente. No momento em que você conseguiu quebrar essa subjugação, entre aspas, né? Emocional que você estabeleceu, dizendo que você não conseguia porque era culpa do espírito, responsabilidade do espírito, quando você viu que não, que eu sou capaz sim, eu sou senhora do meu pensamento, eu sou senhora das minhas escolhas, né? E começou a resistir a essa intenção, você conseguiu o caminho de libertação disso. E todo o processo obsessivo, ele tem que partir dessa premissa. Se nós nos julgarmos incapazes, nós jogamos para fora, por terra, 98% da solução do problema. Entendeu? Mas parabéns. Entendi. Eu falei, não, peraí, que eu não vou cair nessa armadilha. Foi uma luta, viu? Mas eu consegui me libertar desse pensamento, graças a Deus. Que bom, parabéns. Obrigado, Mauro. Nada. Mais alguém quer comentar algo? E sabe o que pode acontecer também, Verônica? De tanto que você lia, se bobear, você até ajudou ele, não é? Com certeza. É verdade. Eu acho que ele acabou gostando de tanto que eu lia, estudava, ele entrou na minha. Em vez foi ao contrário, eu não entrei na dele, ele que entrou na minha, né? Tomara. Mas esse deve ser o nosso trabalho. Né? Eu vou citar mais um livro, né, para vocês pesquisarem depois. É Sexo e Destino, lá do André Luiz. Onde tem um personagem que é exatamente assim, ele chega para obsidiar e, ao longo do tempo, o Moreira, ele acaba se transformando aí num simpático, numa espécie de protetor da família, que ele entrou para obsidiar. E, ao longo do tempo, mudou de ideia. Então, nós temos por missão, por obrigação, digamos assim, trabalhar para ajudar esses companheiros ainda ignorantes, e precisam desse esclarecimento, precisam dessas luzes, e nós podemos fazer. Então, o que a Verônica fez, acho que cada um de nós aqui faz, de certo modo, percebendo ou não essas influências. Mas, ao longo do tempo, com o nosso estudo, o nosso obsessor vai olhando e esse cara está estudando, está mudando, está ficando bom, e ele começa também a nos perceber com olhos diferenciados. Eu acho até que o trabalho que a gente faz aqui, eu acredito, esse trabalho, como tem dia e hora certa, ele não falha, eu acredito que a gente tenha também, perto da gente, aqui nas residências, a gente tenha
espíritos aqui escutando tudo que a gente está estudando, eu acredito muito nisso também. Mas com certeza, né, Flávia? Né? Com certeza. Sim, Diga, sim. Verônica. Você vive cercado por uma nuvem de testemunhas. É, Deixa eu falar uma outra coisa. Também, olha bem o que também aconteceu. Teve também, nessa época, que eu comecei a falar mesmo, na cara a cara com meu marido, que ele era o meu obsessor encarnado. Porque ele entrou nessa vibe desse espírito aí. Você não quer saber de mais nada na sua vida. Você só vive com o livro espírita debaixo do braço. E eu ouvia isso, gente, era diariamente. Eu ouvia à noite, e que eu não queria fazer nada, que eu não fazia mais uma comida gostosa como eu sabia fazer, porque eu não tinha mais tempo, eu só tinha tempo para a casa espírita e para estudar. E não era bem assim. Eu sabia dividir o meu tempo, mas não, na cabeça do meu marido, eu só queria saber dos livros. Gente, olha, vocês não têm noção do que eu passei. Olha, Vocês não queiram saber. essa fala sua, Verônica, ela ilustra o que nós acabamos de ver aqui anteriormente, quando esses espíritos se utilizam de outros encarnados, né, para nos atrapalhar. Os familiares podem ser alvo também, né? Vê lá no Aconteceu na Casa Espírita, aquela trabalhadora, né, que os espíritos queriam desviar do propósito, mas não conseguiam. Aí o que fizeram? Foram lá no marido, né? Perturbaram a vida do marido, desarrumaram a vida do marido, e ela teve que se afastar, né, pedir licença lá dos trabalhos para poder dar atenção ao marido, né? Na verdade, ele estava sendo agente. Mas, Mauro, eu não fiz isso, não. Ele Não, eu chegou não a estou falar dizendo para que mim. você fez, estou dizendo. Sabe o que eu falei para ele? Então você vai embora, porque eu não vou parar de estudar. Você pode ir embora, a porta está aberta. Mas até que foi indo, ele viu que cada dia eu estava melhor, melhorando, parou. Quer dizer, eu mandei outro obsessor embora. Vamos dizer assim. Ai, que bom, Verônica. Bom, vamos ver aqui. Vamos a. Dá para mais uma, né? Vamos lá. as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Ok, aí a gente lembra de quem quando a gente ouve essa resposta, gente? De que figura na sociedade? O irmão de Ismael. Sim, o Ismael mais perto da gente. Por exemplo, um presidente da República, né? Ele tem o orientador dele, não tem? Mas, junto com esse orientador dele, não existem aqueles que estão conduzindo uma determinada nação? Com certeza tem que existir, né? E há nisso aí uma combinação. Com certeza há. Né? Porque um orientador do indivíduo, ele tem um nível de conhecimento, entendimento e de liberdade. Espíritos que têm a responsabilidade da condução de uma coletividade, seja ela qual tamanho for, tem outro nível de responsabilidade. Então, é comum, e eu vejo que é bem natural, que haja, assim, uma aproximação desses espíritos para que aquilo ali aconteça. Olha, na casa que eu frequentei, já falei aqui do irmão Walter, né? Já falei várias vezes. Quando era na época do irmão Walter, existia lá um grupo de espíritos que tinham um compromisso com o trabalho dele. Então, eles davam nome, lá tinham lá os nomes dos espíritos, normalmente estavam ali presentes. O que não é nada demais, o Divaldo já mostrou isso também, o Chico já demonstrou isso também, espíritos que tinham uma afinidade maior com ele em função do trabalho que ele desenvolviam. Beleza. Quando o irmão Walter
começou a adoecer, ficou bem doentinho, já ficava na cama e tudo mais, nós começamos a perceber a transição da equipe espiritual. Então, outros espíritos começaram a se comunicar, aqueles que se comunicavam com maior frequência começaram a não se comunicar mais, e a gente foi vendo a transição. E aí, quando o irmão Walter desencarnou, isso se consolidou. Por que isso aconteceu, Mauro? Porque o trabalho que o irmão Walter desenvolvia era um. Aquele que os outros vieram a dar, né, seguimento na casa, na direção da casa, era outro. Então, os espíritos que tinham, por exemplo, uma maior compromisso com o trabalho de cura, já que aqui não tem mais cura, vamos dar espaço para outros que vão desenvolver o trabalho, por exemplo, da divulgação doutrinária, do estudo, né? Então, a equipe mudou e assim seguiu em frente. Então, isso demonstrou que, para aquela casa, aí já é uma casa, não é um indivíduo, para aquela casa, houve a aproximação de outros irmãos espirituais que iriam dar seguimento àqueles trabalhos que iriam acontecer. Porque, se isso acontece nesse espaço, né, numa coletividade menor, maior ainda se dá naqueles que têm a condução de uma determinada população, nação e tudo mais, né? Então, realmente, o que eles nos dizem aqui é bem coerente. Vídeo Brasil, coração do mundo, né? Pato do Evangelho, lá onde Exata. tem os espíritos protegendo o Brasil, né? Exatamente. Trabalhando para proteger o Brasil. Assim também como na nossa própria rua, né? Sim, Existe segundo André Luiz, tem isso. Diga, Angélica. Ligando as duas questões, porque na questão anterior ele fala muito na coletividade, né? A responsabilidade da coletividade, dizendo que existem cidades, sociedades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Isso. Então, o que eu vejo é que mesmo aquele que dirige uma nação, tendo o seu protetor, né, para lhe inspirar, para lhe intuir, se esta coletividade não marcha também para o caminho que deve, o caminho dos valores, do bem, ele também não vai poder fazer muita coisa. É a lei da afinidade. Supor, se a maioria se grande parte, maioria não, grande parte dessa população, ela tenta passar ideias que vão contra os valores, vou dar um exemplo claro, por exemplo, defender o aborto, por exemplo. Vamos supor que isso venha a acontecer porque de tanto falar, de tanto bater politicamente, falar que tem que liberar o aborto pelo respeito à mulher, então esse discurso que tem, se uma parte dessa coletividade consegue fazer com que esse país, com que um congresso aprove uma lei, por exemplo, do aborto, então nós estamos dando um passo quase que retroagindo, vamos dizer assim, nós não estamos evoluindo a contento, né? E que esta figura do presidente, rei, seja lá o que for, imperador, se ele tiver o seu protetor ali, ele não pode fazer muito para evitar, porque esta coletividade está também interferindo no destino dessa nação, não. Ela está conduzindo, talvez, não para o bem esta nação. Vai ser a consequência do todo, vai ser a consequência da coletividade. Sim, assim, mas é uma parte dela. Então, mas e se essa só. parte conseguir, aquela que não estava defendendo vai junto. Não, vai junto, mas não... Vai acontecer com o país. Veja bem, vai junto porque ela foi vencida, superada por uma outra vontade maior, ok? Sim. Mas nós estamos falando aqui de afinidade. E a afinidade, nós acabamos de falar aqui, pode ser para os dois lados. Então, você não acredita que existem também espíritos encarnados que são adeptos da mesma ideia? Sim. Por isso vão somar dentro daquela ideia principal. Agora, aqueles que foram vencidos na ideia
não vão mudar de atitude, Não, vão permanecer não. com as suas ideias, não é? Não é? Então, Sim. então, essa é a ordem natural das coisas. Por mais Só que que uma consequência vai ser para todos. Não, a consequência vai ser uma mudança de posição em relação a um assunto. A mudança em si, por exemplo, foi promulgada uma lei que autoriza o aborto. Eu não vou abortar, nem vou estimular Sim. ninguém a abortar. A minha vontade não vai mudar porque uma lei foi promulgada. Ok? Então, são coisas diferentes. Agora, as consequências, né, que advirem dessas escolhas, a coletividade vai, sim, padecer, vai ser submetida. Haja vista, é só olhar para o lado aí, né? Para os nossos vizinhos aí, o que está acontecendo? O resultado de escolhas que acabaram trazendo consequências aí bastante duras, né, para o seu povo. Mas então, falando em termos de espiritualidade, você acha que a espiritualidade trabalhou nesse sentido de permitir que as coisas acontecessem? Eles trabalharam para evitar que acontecesse. Evitar. Não, que Mas acontecesse, não. Mas o livre-arbítrio daquela coletividade levou àquela escolha. E agora vão colher os frutos daquela escolha. É isso que acontece. Tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Você, por exemplo, né, aqui não é uma questão política, é uma questão econômica, né, geoeconômica que estamos vendo aqui. A Argentina, você acha que todo mundo lá, 100% dos argentinos, escolheram o modelo de governo que estão vivendo agora? Claro que não. Mas estão sendo arrastados de roldão pelas é consequências. isso que eu falei, é isso que eu quero entender mesmo. Quer dizer, a gente vai sendo arrastado também. Aqueles que não são a favor daquela ideia são arrastados. São, mas não Só, são Angélica. necessariamente adeptas Mas eu dela. não vou mudar os meus valores, eu não vou mudar Exato. os conceitos que eu tenho. Exatamente. Mas, assim, de um modo geral, vai refletir sobre aquilo que a gente vive, né? Na nossa vida. Então, assim, o que eu vi aqui na outra questão é que ele fala, né, que daí resulta que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Quer dizer, enquanto essa coletividade não entender que realmente ela tem que tentar evoluir, não é? Para ter essa companhia dos bons espíritos, então nós vamos ficar sempre com a consequência, né? Em cima dos bons também, vamos dizer assim. Daqueles que não querem o mal. Dos bons temporários, né, Letícia? A gente não pode mas nós somos bonzinhos, então, seu Valdemir. A gente não pode esquecer da justiça, da injustiça e do não injustiçado. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, ninguém vai sofrer no Brasil, na Argentina ou em Cuba, ou sei lá, em qualquer lugar do mundo, de graça, porque ele está ali inocentemente. Não tem. Todos nós, ou todas essas pessoas, têm alguma dívida com as leis de Deus que vão ser aproveitadas para resgatar essas leis nesse momento. Mas que todo mundo vai entrar um passo a mais, né? Vai entrar no rolo com toda certeza, isso não tem dúvida. Eu acho que nós estamos sabendo resgatar um pouco, né? Pelo menos o que a gente tem, né? Nós temos a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa fé. Diga, Glaucio. Obrigada. Eu quero aproveitar o gancho que a Angélica falou, o negócio do aborto, que foi há pouco tempo votado aqui nos Estados Unidos. Nossa, seu som está horrível. Está abafado. Peraí. Enquanto isso, fala a Flávia. Eu ia falar o que o Valdemir falou aí, quando a gente tem que, entre aspas, né, suportar uma situação que a gente não concorda, tipo, esse exemplo aí do aborto que vocês deram. Algum motivo tem que a gente tem que passar por aquela coisa de superar aquela situação da qual você não concorda, mas que você levar de roldão. Não existe acaso você vai tirar Deus. dali, né? Alguma coisa vai tirar dali. Algum proveito, algum aprendizado.
Posso Diga, estar melhor agora Glaucia. só? Pode. Aqui foi o contrário, né, do que a Angélica falou. Foi votada a lei do aborto e ela foi reprovada. Eu torci, graças a Deus, deu isso. E o presidente daqui, ele é a favor do aborto. E ele ficou tentando botar panos quentes, essa coisa, mas graças a Deus a espiritualidade atuou, e você vê a maioria das pessoas, como que é uma coisa liberal, as pessoas falam o que querem, mas graças a Deus foi reprovada essa lei, e eu acho que a espiritualidade atuou muito, eu pedi muito para isso não acontecer, porque é uma coisa muito, muito, muito retroativa mesmo, né? Mas aqui aconteceu o contrário, foi reprovado, graças a Deus. Que bom. Diga, Maurício, você quer falar? Não, Ah, tá bom. Glaucia, certamente Abraham Lincoln é um espírito protetor aí. Não podemos afirmar, né? Bom, paramos aqui então, gente. Ó, paramos na Mas ele pode pergunta. estar trabalhando junto ali. Se ele não é o cabeça, ele pode ser um deles. Paramos na pergunta 520. Mauro, não dá para ir até meia-noite, não? É bom, né? É gostoso. Muito. Então, paramos na 520 para a semana que vem, ok? Amanhã estaremos juntos aqui para o estudo do Evangelho. E amanhã, Mauro, eu já vou pedir desculpas a todo mundo. Eu vou estar fazendo uma palestra, então não vou estar aqui, tá? Eu vou O Aldemir trabalhando é um outra menino casa. muito ocupado. Endividado tem que trabalhar muito. Ó. Quanto mais deve, mais tem que trabalhar. Então, não tem jeito. O pezinho dele melhorou, agora está saracutiano aí, né, Maurício? Por aí. Tá certo. Ok, então, gente, vamos fazer a nossa... vamos tirar foto. Por favor, quem quiser, abra aí o vídeo para sair na foto. Quem não quiser, pode ficar como está, não se apoquente. Espera aí que eu vou virar a página, que tem mais gente na outra página. escolinha que o aluno não reclama que não teve hora de recreio, é mole? Que beleza! Maravilha, né? Pra caramba! Mauri, faz a nossa prece, por favor. Faço sim.